Salve, salve, queridos alunos e alunas! Nós vamos começar esse capítulo 1 da unidade 8, que vai falar aí sobre o fim da União Soviética e o início do socialismo na Europa. Nós vamos deixar um pouquinho o Brasil de lado aí e vamos focar nessa questão aí mundial. Nós vamos sair da história do Brasil e focar um pouquinho na história geral. Lembrando que o que eu vou falar agora tem relação direta com os capítulos anteriores. Só que nos capítulos anteriores eu estava falando do mesmo período histórico focado em Brasil, e nesse capítulo agora estou focando no mesmo período histórico, a Guerra Fria, só que na história geral. Bom, vamos lá. Para a gente entender a União Soviética, a gente pode ver nesse primeiro slide aí que ela era considerada um mosaico de povos, uma grande diversidade de línguas, povos, aproximadamente 120 nacionalidades nós vamos ter aí no que compõe a antiga União Soviética. Stalin, para tentar homogeneizar esse grande país que estava se constituindo, se formando, se estruturando, inicia um processo de russificação, ou seja, ele tem como objetivo levar as características do povo russo para todas as outras repúblicas que vão compor aí a União Soviética. Vocês podem ver aí as 15 repúblicas que formavam a antiga União Soviética, que depois vai se desmembrar. A União Soviética ela tinha um grande potencial industrial, ela passou na verdade por um período de grande desenvolvimento, a partir do momento em que o governo ele vai investir na chamada indústria de base, aquela indústria que produz para outra indústria, na área educacional, pesquisa científica e na qualificação na mão de obra. E enquanto isso nós vamos ter um pequeno desenvolvimento nos bens de consumo, que são aqueles bens que são vendidos diretamente para o consumidor final, e na área agrícola, o que é um grande risco, né? A população ela pode ficar aí sem alimentos. Na década de 70, nós vamos perceber uma grave crise que começa a atingir aí na União Soviética. Quando a gente compara a economia soviética e o desenvolvimento científico-tecnológico, a União Soviética está atrás aí dos países ocidentais capitalistas. A União Soviética vai ter uma baixa produtividade na área agrícola, falta investimento nas áreas de tecnologia de indústria de base. A indústria soviética ela não é tão competitiva quanto a indústria dos países ocidentais capitalistas, além da queda da expectativa de vida de 66 para 62 anos e o aumento da mortalidade infantil no país, que são indicadores que mostram que a qualidade de vida ela caiu de forma significativa. Tentando aí reestruturar, reerguer a União Soviética, em 1984, o primeiro-ministro soviético, Mikhail Gorbachev, ele inicia uma prática política e uma prática econômica com o objetivo de reorganizar o país. A perestroika foi uma prática econômica onde ele dá liberdade de ação às empresas, ou seja, o governo deixa de interferir diretamente nas empresas, fixa o salário dos empregados, com o objetivo aí de concorrer com outros mercados, principalmente os mercados das economias capitalistas. Além disso, Gorbachev ele vai possibilitar a abertura de pequenas empresas privadas. E no campo político nós vamos ter aí a Glasnost, que vai possibilitar as eleições diretas para presidente. A imprensa agora ganha o direito de criticar o governo e as pessoas podem sair da União Soviética sem uma autorização governamental. Em agosto de 91, nós vamos ter ultraconservadores na União Soviética tentando um golpe de Estado. O presidente da Federação Russa, um dos países que compunham aí a União Soviética, Boris Yeltsin, ele impede o golpe com o apoio da população. Depois da tentativa de golpe aí, a União Soviética vai passar por uma escassez de gêneros básicos da população sem precedentes. Em 1991, Rússia, Belarus e Ucrânia comunicam aí o fim da União Soviética e a criação da CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Nós vamos ter a partir aí da União Soviética, ou um pouco antes do fim da União Soviética, outros países que vão abandonar aí o socialismo.
Nós vamos ter na Hungria e na Tchecoslováquia, respectivamente 56 e 68, movimentos aí para a liberdade democrática. Com relação aos fatores externos que levaram ao fim do socialismo, nós vamos ter aí uma série de políticas de reformas da União Soviética. E os fatores internos, uma grave crise econômica e uma deterioração das condições de vida aí nos países da Europa Oriental, na grande maioria deles países de economia socialista. Em 1989, todos os regimes socialistas da Europa Oriental, do leste europeu, desaparecem, vão cair aí. Contribuindo para isso, nós vamos ter em 1989 a queda do Muro de Berlim, o muro que separava a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. A queda do Muro de Berlim foi o pontapé inicial aí para o fim da União Soviética em 1991. Nós vamos ter também a Iugoslávia, que era um país de economia socialista, formada aí pela Sérvia, Croácia, Bósnia, Macedônia, Montenegro e Eslovênia. Também era um território com um grande número de povos, com línguas e culturas diferentes, onde o único ponto comum era que todos eram povos de origem eslava. Nós vamos ter aí Joseph Tito, que vai se distanciar do socialismo soviético e vai se aproximar do capitalismo norte-americano. Apesar da Iugoslávia declarar-se socialista, ela distancia-se da União Soviética, que é socialista, e se aproxima dos Estados Unidos, que é capitalista. Em 1970, nós vamos ter o início de uma guerra civil na Iugoslávia, devido aí ao endividamento externo. A Iugoslávia devia para inúmeros países e instituições econômicas, houve um corte significativo nos investimentos sociais, como educação e saúde, houve uma redução de salários, nós vamos ter uma queda significativa na produção industrial, o que vai levar ao aumento do desemprego e à inflação, o aumento de preços. A primeira guerra que nós vamos ter na Iugoslávia é entre sérvios e croatas no ano de 1991, onde Croácia e Eslovênia tornam-se independentes, separam-se aí da Iugoslávia. A Bósnia, nós vamos ter posteriormente a Guerra da Bósnia, onde bósnios muçulmanos, sérvios e croatas, através de um plebiscito, declaram a sua independência da Iugoslávia. Os sérvios, claro, não aceitam o resultado. Na antiga Iugoslávia, somente sérvios queriam que as outras repúblicas elas continuassem aí unidas. O conflito, a guerra na Bósnia, ela se estende de 92 a 95, onde nós vamos ter um grande genocídio por parte dos sérvios, ou seja, os sérvios começam a matar os bósnios muçulmanos e os croatas que vivem aí na Sérvia. Até que nós vamos ter a intervenção da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que vai bombardear a capital da Iugoslávia, forçando aí a assinatura do acordo de Dayton, que vai definir as fronteiras da Bósnia. Posteriormente, nós vamos ter a Guerra de Kosovo. Kosovo era uma região autônoma na Iugoslávia, formada aí por uma maioria muçulmanas e controlada pelos sérvios, que iniciam novamente uma política de extermínio desses muçulmanos que vivem em Kosovo. O conflito ele termina em junho de 1999 com um bombardeio da cidade de Belgrado, a capital da Iugoslávia. Bem, queridos alunos e alunas, eu termino esse capítulo 1 da unidade 8 por aqui. Estudem e estudem!